Essa discussão novamente nesta mesa com o Judite Sousa. Querendo, Judite, uma análise tua relativamente a uma das declarações preferidas por mais vezes por António José Seguro, que bateu muito nesta tecla de que André Ventura estaria ou está na eleição errada. Porque, no fundo, tudo aquilo que ele foi dizendo daria para um candidato numa eleição das legislativas. Ele tem razão, António José Seguro? Claro que tem. António José Seguro tem razão porque é público e notório e de resto, André Ventura também nunca o escondeu que a sua ambição é ser primeiro-ministro. E, portanto, ao longo destes 2 meses, praticamente, ouvimos sempre as referências de que André Ventura estava na eleição errada, porque realmente aquilo que para ele é importante é o resultado que ele vai obter na segunda volta, permitindo-lhe esse resultado ou não ganhar ascendência em relação a Luís Montenegro. No fundo, Ventura está numa campanha eleitoral, mas para as legislativas próximas. Eu penso que sim. André Ventura entrou no debate ao ataque. E António José Seguro estava muito bem preparado para a questão, porque André Ventura colocou uma questão que tem estado na ordem do dia, que é o facto de António José Seguro estar a receber apoios de pessoas muito diferentes entre si e pessoas que no passado o criticaram. E realmente é um bocado estranho um candidato à segunda volta, que provavelmente vai ser Presidente da República, estar a ser elogiado por pessoas do CDS e por pessoas do Bloco de Esquerda. Mas António José Seguro estava muito bem preparado e deu 3 respostas em que matou a questão. Disse: não sou capturável. Respondeu a André Ventura e respondeu aos apoiantes, que provavelmente ele não desejaria que fossem apoiantes. Depois disse também que comigo não existirão nomeações partidárias. Uma frase que cai muito bem no eleitorado e que, de certa forma, também é uma resposta à questão do ataque do André Ventura, em que ele sugere que António José Seguro representa o sistema, não é? Os interesses. Os interesses, o Bloco Central dos Interesses. E a terceira frase de António José Seguro, uma frase estudada, muito eficaz, em que ele diz: represento-me a mim próprio. Portanto, António José Seguro, logo na sua primeira resposta, acaba por eliminar em sentido metafórico, obviamente, o argumento que André Ventura tem vindo a utilizar de que os interesses do país se revêem em António José Seguro. E António José Seguro, desse ponto de vista, foi muito eficaz. Há pouco, Eduardo Cordeiro, falávamos aqui desta ser, no fundo, a continuação de uma campanha das legislativas de André Ventura, que, na realidade, não sei, mas deve ter já tirado da ideia a vitória nestas eleições, perante a onda de apoios à volta de António José Seguro, mas está ainda a fazer as contas aos votos que vai ter a pensar noutras lideranças. Eu acho que André Ventura queria ganhar a primeira volta e não ganhou. Ele estava convicto que podia ganhar a primeira volta destas eleições presidenciais e penso que não teve sucesso. Ele não estava a contar que António José Seguro tivesse capacidade de federar já logo na primeira volta tantos votos e que a diferença fosse tão grande. André Ventura tentou na noite eleitoral, habilmente, por 3 intervenções. Eu tenho dito que ele tem uma habilidade extraordinária. Ele fala à hora nobre do ponto de vista televisivo, enquanto os outros candidatos só falam quando estão apurados os resultados. E ele procurou, desde o início da noite, condicionar o debate da segunda volta, procurando dividir os eleitores entre esquerda e direita, na expectativa ainda, talvez, de sonhar com uma vitória. Ele falava, até deu o exemplo de Mário Soares, de 86, que conseguiu federar a esquerda quando perdeu na primeira volta contra Feitores do Amaral, que tinha tido um resultado muito distante, com uma grande diferença. Ia dizer que ia voltar a fazer o mesmo. Ora, André Ventura neste debate já não teve essa estratégia. André Ventura neste debate já estava mais resignado à ideia de que isso já não era possível. Então, que objetivos é que André Ventura tem? Eu acho que André Ventura tem aqui um objetivo mínimo e um máximo.
O mínimo, na realidade, é ter o mesmo resultado que o Chega teve nas últimas eleições legislativas. Em termos de número de votos ou de No percentagem? votos, porque o Chega teve 1.437.000 votos. Ainda assim, é Isso é um bom quase resultado para Ventura. mais 100.000 votos do que ele teve agora na primeira volta. E, portanto, eu não sei quantas pessoas vão votar na segunda volta, e, portanto, eu diria que o resultado mínimo de André Ventura, se André Ventura não atingisse sequer o número de votos que o Chega teve nas legislativas, André Ventura sai derrotado destas eleições. Depois tem uma ambição, que é liderar a direita, como ele diz. Para isso tem que ter 1.971.000 votos, que foi os votos que teve a AD. E, portanto, se ele não tiver 1.971.000 votos, ele também não sai vencedor do objetivo que ele estipulou para ele próprio nestas eleições, que era ser o líder da direita. Portanto, André Ventura Isso está pode ser bastante teto longe, bastante alto para André longe do Ventura. seu objetivo de liderar a direita, e vamos ver se André Ventura sequer cumpre os mínimos de atingir o resultado que teve nas últimas eleições legislativas, que foi porque nós esquecemos, e aliás nós falámos disso logo na terça-feira a seguir às eleições, que estas eleições caracterizaram-se por ter menos 500.000 votantes do que as eleições legislativas, e André Ventura teve cerca de menos 100.000 votos do que o Chega teve. E, portanto, André Ventura está a batalhar nesta fase para tentar, sonha mais uma vez, ser o líder da direita, ter mais de 1.900.000 votos, vamos ver se consegue ou não ter esse resultado. Eu acho que, ao contrário, Luís Montenegro também espera que André Ventura não atinja este número de votos. Acho que António José Seguro está confortável no sentido em que o tema para António José Seguro é a mobilização das pessoas. Realmente há um tema que é esta mobilização de notáveis tem um efeito contrário à participação, porque as pessoas se sentem que o resultado está absolutamente resolvido, então alguém que está à frente pode acontecer que depois tenha menor mobilização. Mas a abstenção tem atrás, riscos para os dois candidatos, sim, como mas é óbvio. Sim. Historicamente nós vemos que André Ventura tem conseguido manter razoavelmente o número de votos e, portanto, se baixa muito o número de votantes, obviamente a percentagem aumenta. A legitimidade aqui, na minha opinião, não é só apenas achar percentual. que já está perdido. Eu acho que a legitimidade está em número global de votos, não é só a questão de percentagem. Portanto, eu acho que André Ventura tem este tema, portanto, vai tentar ter o melhor resultado possível e aproximar-se o mais possível do número de votos que teve a AD. Não é um desafio fácil para André Ventura, pelo menos assim dizem as sondagens. Eu acho que André Ventura vai procurar ao máximo explorar a divisão para tentar que até ao dia das eleições, hoje não conseguiu, hoje António José Seguro tinha tudo a perder, dando opinião, e perdia uma parte dos seus eleitores. Como José de Sousa disse, o espaço de apoiantes de António José Seguro é muito vasto e alargado. E qualquer coisa que António José Seguro podia dizer, podia fazer com que alguma desses apoiantes se sentisse não representado ou, de alguma maneira, deixasse de apoiar António José Seguro. Não me parece que isso tenha acontecido hoje no debate. Portanto, eu acho que André Ventura não quebrou essa dimensão do lado de António José Seguro. E isso é particularmente interessante. Eu discordo há pouco de Luís Paixão Martins quando disse que o André Ventura era o que tinha mais razões para ser satisfeito do debate. Por acaso não concordo. Eu acho que pode até, André Ventura, eu acho que já está numa lógica de um segundo objetivo e não de um primeiro. Portanto, entrou para este debate já com um segundo objetivo menos ambicioso. Já não me parece que tenha consciência e parece-me que António José Seguro tem razões para ser satisfeito deste debate. Pedro Santana Lopes,